Para proteger você, sua família e as pessoas ao seu redor, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras feitas de tecido, que servem de barreira física e ajudam a evitar a propagação da Covid-19. A máscara de proteção deve ser utilizada sempre que você precisar sair de casa, em especial nos locais onde é mais difícil seguir as regras de distanciamento social, como no transporte coletivo, nas compras, no trabalho, mesa de reunião ou caminhão, logística, atendimento a clientes em campo, na hora de ajudar pessoas do grupo de risco ou onde há alguém com suspeita de coronavírus. E antes e depois de colocá-las, faça a higienização das mãos. A máscara deve ser trocada a cada 2 horas ou sempre que estiver úmida ou suja, mesmo que o tempo de uso tenha sido menor. A umidade e a sujeira inutilizam a função da máscara, reduzindo seu efeito protetor. Fique atento à conservação da máscara. Caso esteja deteriorada, tecido rasgado, elástico e tiras estragadas, faça a substituição e o descarte adequado. Sacola amarrada, mais lixo do banheiro. Para colocar e retirar a máscara, você deve higienizar suas mãos, segurá-las pelos elásticos ou tiras. Nunca toque na parte frontal para não contaminá-la. A máscara deve ajustar-se ao rosto e cobrir nariz e boca, sem deixar espaços nas laterais. Não coloque a máscara no pescoço. Além de perder a proteção, ela pode ficar úmida mais rapidamente. A máscara é de uso individual e não pode ser compartilhada com outras pessoas, mesmo que sejam membros da família. Cada um deve ter a sua própria máscara. E, mesmo com a máscara, siga as regras de segurança e boas práticas de higiene. Lave as mãos com frequência, mantenha a etiqueta respiratória e o distanciamento social e evite o contato físico. Para que sua máscara dure mais tempo, siga estes cuidados. Lave a máscara de pano antes da primeira utilização e sempre após o uso com água e sabão. Enxague a máscara em água corrente e deixe-a secar ao sol. Passe-a com ferro antes de reutilizar. Guarde a máscara individualmente em sacos plásticos ou envelope de papel. O importante é seguir as regras de segurança e proteger você e sua família. Faça sua parte e vamos juntos superar este momento. Quem usa máscara ama, tá na cara de quem usa máscara cuida, tá na cara de quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva, usar a máscara salva, usar a máscara salva. Olá, é Ricardo, cafeteria especial para você. Precisamos mudar a nossa forma de atender. Por isso estamos atendendo exclusivamente para encomendas e delivery. Nós queremos preservar a vida de todos. Queremos preservar a vida de todos. Queremos preservar a vida de todos. Faz seu pedido. Enquanto não podemos abraçar você, demonstramos carinho com os nossos sabores na sua casa. Cafeteria especial. Uma cafeteria para todos. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez com a Live pela Vida, um programa que nós temos um carinho imenso de realizar e que hoje conta com um tema super interessante que vai provocar muito as nossas ideias. Vamos aí falar sobre mitos e verdades, um tema que foi a primeira vez que a gente fez a live com o Dr. Amauri, lá no mês de março ainda, né? Falamos sobre isso e agora retomamos ele com algumas atualizações e coisas que têm aparecido mais. Não vou falar muito hoje porque me deram uma função difícil de cuidar de imagens e colocar um monte de coisa aqui para ajudar a deixar bonita a transmissão. Então vou falar bem pouquinho hoje, vou só acompanhar aqui as perguntas de vocês aí em casa, mas eu passo a palavra para quem entende do assunto, a Mauri e Marco, que estão com a gente desde o início do projeto. Hoje vão assumir aí a reflexão da noite, mas quem conduz isso e quem dá o brilho para a gente é a Gisele. Gisele, está contigo a palavra, seja bem-vinda, hoje com tela cheia, né? Bem-vinda aí, Gisele.
Gostei, cada dia melhor, né? Boa noite, Jorge. Boa noite, doutores. Prazer estar aqui de novo. Hoje falando de mitos e verdades, né, Jorge? Porque a gente cansa de ver como as informações se repetem, mas as pessoas continuam com dúvidas, continuam fazendo as mesmas perguntas. Então eu digo assim, ó, compartilha essa live, deixa a tua pergunta, fala o que você pensa aqui no Facebook para você participar com a gente, porque a ideia é tirar a sua dúvida, né, para que a gente fique tranquilo, mas também cuidadoso, né? Então participa com a gente aqui na live, que hoje a gente fala sobre mitos e verdades desse coronavírus. E tem tanta barbaridade sendo dita que a gente precisa trazer mesmo as barbaridades aqui para o doutor Marco, para o doutor Amaury dizerem se é verdade ou se é mentira. Doutor Marco, doutor Amaury, boa noite. Boa noite, Gisele. Boa noite, Amaury. Boa noite, Jorge. Um prazer de novo estar aqui. Doutor Amaury, nos ouve? Microfone desligado, Amaury. Aprendi. Boa noite a todos. Boa noite, Marco, Giorgio, Gisele. Vamos para mais uma live e vamos ver se a gente consegue hoje desmistificar um pouco o coronavírus. Porque desde o início, né, a gente vê que já existiam mitos e verdades lá no início e muitos mais surgiram nesses meses de pandemia e por isso que a gente está aqui. Vou lembrar, então compartilha ali essa live, tá, para todo mundo acompanhar e deixa a sua perguntinha também ali no Facebook, que o Giorgio está incumbido de colocar imagens para a gente, mas também de ler a sua pergunta e dizer o que você está perguntando aí para a gente esclarecer, claro, sem dúvida. Quero fazer uma pergunta já de início, porque quando a gente fala nessas doenças, devido aos sintomas serem parecidos com o de uma gripe ou de um resfriado, muita gente acha que o chazinho com alho, limão, gengibre e mel vai resolver, mas não é bem assim, né? E aí a gente escuta alguns canais, às vezes, que a gente reluta em não acreditar, mas, por exemplo, tratamento do Covid, do novo coronavírus com cânfora. Houve aí um anúncio sobre isso, né? Falou-se sobre tratamento ou até evitar com cânfora. Doutores, por favor, mito ou verdade? Bom, parece um pouco natural até que diante do desconhecido a gente sempre busque respostas que possam preencher um pouco essa nossa ansiedade, esse nosso desconhecimento, e com isso trazer algum tipo de alívio para as pessoas. Eu prefiro pensar que quem faz esse tipo de proposta não tem uma má intenção, mas tem uma desinformação. Há uma diferença muito grande entre boa intenção e desinformação em medicina, porque você está influenciando uma pessoa, você está influenciando, às vezes, uma comunidade a tomar um tipo de conduta ou não tomar um tipo de conduta que pode ser decisivo na evolução de qualquer tipo de patologia. Eu tô compilando dados da primeira pandemia que eu enfrentei como médico, que é a pandemia do HIV, que persiste, né, até hoje, exatamente sobre isso. As propostas terapêuticas que foram feitas, aqueles primeiros anos, 5, 6 primeiros anos do HIV, e estou fazendo uma correlação com o que eu tenho visto em relação ao Covid-19. E essa questão que foi colocada especificamente da cânfora, ela veio de uma pessoa que não é uma pessoa leiga, que trabalha na linha de homeopatia e que acredita que essa substância teria algum efeito imunológico ou até virológico, coisa que cientificamente nunca foi comprovado de forma alguma. Então, e veja bem, isso é bem regional, a gente não repercutiu isso não foi repercutido no Brasil, isso foi repercutido em nível local, mais especificamente aqui no Vale do Itajaí. Então, é uma espécie de uma presunção, né? E eu, novamente, coloco assim, eu prefiro pensar que essas pessoas têm boas intenções, mas em ciência, e principalmente quando a gente está lidando com uma infecção tão importante quanto o coronavírus, a gente não precisa de presunção.
A gente precisa de decisões com evidências. De fato, né? Porque qualquer vírgula pode ser uma dúvida e aí colocar em risco a saúde de muitas pessoas, né, doutor? Mas aproveitando que você está falando disso, até já conversamos numa outra vez e eu quero ressaltar isso. O fato de algum alimento, um produto, um remédio, não combater e nem curar o coronavírus, isso quer dizer também, ou não quer dizer, que, por exemplo, a gente possa usar de alimentos, uma boa alimentação, enfim, um cuidado com a nossa saúde para aumentar a nossa imunidade, para ficar mais forte para combater o vírus? Olha, Gisele, pergunta super pertinente e é uma pergunta que eu ouço no consultório todos os dias, né? O que eu faço para melhorar a minha imunidade? Perfeito. Eu sempre digo assim, tudo que você fizer para melhorar a tua saúde, você faz para melhorar a sua imunidade. A nossa imunidade é a consequência de uma boa saúde. Então, aquela coisa óbvia de estar se alimentando bem, de fazer atividade física, de não fumar, de não ingerir álcool, de estar atento àquilo, às transformações que a gente tem durante a vida, ou seja, fazer seus exames de prevenção, de rotina, no caso das mulheres, o acompanhamento ginecológico, no caso do homem, acompanhamento urológico, estar atento, né, para as próprias questões genéticas, que muitas pessoas vêm com uma carga genética, principalmente, por exemplo, com diabetes mellitus e algumas doenças cardiovasculares, que a gente sabe que existe uma predisposição genética, tudo isso é super relevante. Então, a alimentação, sabidamente, é o que nos sustenta, né? É o que nos dá todo o processo energético, é o que nos dá toda a nossa saúde de base. Você estando se alimentando bem, você está contribuindo especificamente para a imunidade. Claro que existem controvérsias dentro do que a gente chama de alimentação. Eu devo focar mais na vitamina D, eu devo focar na vitamina C. Durante muito tempo, por exemplo, a polêmica da vitamina C foi discutida exaustivamente na medicina. Ela, inclusive, foi defendida por um grande cientista chamado Linus Pauling, né? Todo mundo acho que já ouviu falar do Linus Pauling, que defendeu até a sua morte, ele morreu com 98 anos, que a vitamina C, ingerida em torno de 3 a 4 gramas por dia, ela realmente seria muito eficaz para a prevenção, por exemplo, de doenças infecciosas. Demorou muito tempo e a gente viu que realmente a vitamina C é importante, mas não nessa dose preconizada pelo Pauling, de 3 a 4 gramas. Aliás, uma dose alta pode ter risco de promover até cálculo renal, né? Fazer microcalcificações renais e o indivíduo sofrer de cálculo renal. Então, uma dosagem habitual, ou seja, uma dieta normalmente rica, né, em vitamina C, é uma dieta bem balanceada. Então, você consegue ingerir um nível de vitamina C normalmente suficiente para que você tenha um efeito protetor. E só para deixar o Marco falar um pouquinho, a questão da vitamina D, que está sendo discutida muito nesse momento, ela veio de um estudo que saiu em 2017, que mostrou que, um estudo amplo, realizado por uma importante revista britânica, que mostrou que pessoas que tinham, veja bem, pessoas que tinham deficiência comprovada laboratorial de vitamina D, quando ingeriam a vitamina D, voltavam ao seu nível, ao nível normal, tinham uma proteção melhor para doenças respiratórias virais. Agora, se eu tenho um nível bom de vitamina D, eu não teria nenhum benefício em tomar vitamina D no sentido de prevenir infecções virais. Então é a mesma coisa que a gente diz assim, se você tem falta de algo, reponha, porque com isso você estabiliza a tua saúde. Então, dentro disso, tem a questão de própolis, tem a questão de alho, etc, etc e tal, mas isso tudo não tem embasamento, né? Novamente, dieta balanceada promove saúde, que promove imunidade. Perfeito. É como se fosse um barco. Se o barco está perfeito, ele navega tranquilamente, em teoria, né? Agora, se ele começa a ter um buraco ali, outro buraco aqui, tá meio torto, aí a chance dele afundar e não navegar direito é isso, né? Doutor Marco, por favor. Bom, sempre quando a gente não tem um resultado científico de um medicamento, de uma vacina, e acontece o que aconteceu com o
com a Covid-19, com o SARS-CoV-2, que foi uma pandemia e assustou, logicamente que você vai ter pessoas procurando alguma coisa que ajude a imunidade, ou um medicamento que vai ser milagroso, ou um medicamento que a avó dele usava quando era criança. Nós usávamos, quando era criança, eu escutava muito garrafada para hepatite. Eu tomava garrafada na minha cidade, um monte de garrafada para hepatite, e curava, claro, era a hepatite A, obrigatoriamente ela ia curar, então você não teria esse problema, a garrafada funcionava. Então, o pânico que acontece, eu concordo com a maioria, às vezes não é nem por má intenção de fazer alguma coisa, mas porque ouviu falar, usou uma vez, quando nós tivemos um surto de meningite, nos anos 80, nós tínhamos também a cânfora. A cânfora também era usada contra a meningite. Faltou cânfora no mercado. As crianças andavam com um colarzinho de cânfora, iam para a escola porque faziam. Então, veja bem, isso faz parte da nossa origem, das nossas crendices que acontecem. Nós queremos, porque nós não temos cientificamente nada que nos proteja. Então, vamos procurar um pouco em crença, em alguma coisa que usaram antigamente e funcionou. Eu acredito também, Amaury, que não é maldade, é querer ajudar. E também é aquela velha história, sempre tem alguém que diz, né, se não faz mal, não custa tentar, né? Então, bora fazer as coisas. Se aumentar a imunidade já está ajudando também de alguma forma, mas não dá para deixar de fazer o resto. Doutor Marco, aproveitando a sua fala, uma das dúvidas frequentes é, mito ou verdade? Quem já pegou novo coronavírus pode ser infectado novamente? Olha, eu gostaria muito de dizer assim, quem pegou está imune. Sinceramente, eu gostaria. Eu ficaria muito feliz, todo mundo ficaria muito feliz se quem pegou coronavírus não vai pegar mais. Mas não dá para dizer isso. Nós não sabemos o tempo de imunidade que nós vamos ter, se a IgG neutralizante ela vai ficar muito tempo no nosso corpo, ainda é muito cedo. E nós vamos falar aquilo que nós sempre falamos desde o começo. É um vírus novo, nós estamos aprendendo com esse vírus, todo dia é uma coisa nova, todo dia ele tem uma capacidade de nos provar que aquilo que nós fazíamos até ontem era certo. É só a gente pegar a máscara mudou o conceito em 15 dias. Depois era só para o hospital, depois ela virou para toda a população. Então, ele nos ensina, e a imunidade com o coronavírus, ainda nós não sabemos. Deixa eu completar a resposta do Marco. À vontade. Até a presente data, vamos considerar, então, que 1º de janeiro de 2010, a gente passou a contar os casos, né? Vamos partir desse princípio. Nós não temos evidências ainda comprovadas na literatura de reinfecção, né? De um indivíduo que tenha comprovadamente contraído o SARS-CoV-2 e depois tenha apresentado uma nova infecção, né? Houve uma confusão na Coreia do Sul de testes realizados do PCR, né, que é o teste diagnóstico, que foram realizados depois de muitos dias que esse paciente tinha já um teste confirmado. E surgiu a discussão de que aquilo seria um novo vírus, seria uma nova infecção, porque tinha passado mais de 28, 30 dias que ele tinha um teste primeiro positivo. A Coreia depois reconheceu, isso veio a público, inclusive através do seu Ministério da Saúde, que na verdade eram fragmentos virais que eram encontrados que o PCR consegue detectar. Você pode ter fragmento do vírus que o teste ainda capta, depois de vários dias, que esse vírus, inclusive, já foi eliminado do organismo. Como é um teste com uma alta especificidade e sensibilidade, ele é capaz de detectar esse fragmento viral, porque ele vai lá e pega um fragmentozinho que contém um RNA que é suficiente para ele amplificar no laboratório. Então, nós não temos, até a presente data, confirmação de reinfecção. E o Marco tocou nessa questão da imunidade, né? Por quanto tempo o indivíduo está imune e estaria protegido para, se vier a se expor novamente ao vírus,
ele teria os seus anticorpos prontos já para combater esse vírus. Veja, vamos pegar o exemplo de outras doenças infecciosas. Algumas doenças infecciosas você contrai uma vez só e nunca mais você pega, né? Quem teve sarampo, como eu tive na infância, eu passei a minha vida toda protegido do sarampo, né? A gente cria uma imunidade protetora, esse é o termo, imunidade protetora. De modo que se eu me expuser, o meu organismo já conhece aquele vírus ou aquela bactéria e ele já sabe como se defender. O sarampo é assim, a catapora, a cachumba, né? Várias doenças clássicas da infância que hoje são passíveis de serem prevenidas por imunização, elas conferem uma imunidade para nós. Mas pega, por exemplo, a sífilis. A sífilis, que é uma doença bacteriana, quantas vezes você se expuser a sífilis, você vai pegar outra vez. E ela produz anticorpos, né? O indivíduo que tem sífilis, ele vai ter o anticorpo até o final da vida dele, positivo. Só que aquele anticorpo não indica proteção. Então, o coronavírus está ensinando para a gente que, provavelmente, casos assintomáticos ou casos leves, a imunidade duraria por poucos meses. Casos mais sérios, que se assemelhariam ao SARS-CoV-1 e ao MERS que a gente teve lá para trás, que eram infecções sérias, podem demorar em torno de 2, talvez a 3 anos. São suposições que a gente tem, são modelos que a gente tem. Ontem saiu um artigo muito interessante daquele navio chamado Theodore Roosevelt, de mais de 1.000 pessoas, de marinheiros ali, navais, né, americanos, que foram infectados, e eles estão acompanhando alguns pacientes, testando anticorpos para ver quanto tempo esses pacientes mantêm anticorpos positivos. A maioria teve infecção assintomática. E ontem foi 3 meses de infecção e todo mundo que testou ainda tem anticorpo. Então, temos essa resposta hoje. 3 meses dura. A gente pode dizer assim, podemos pegar, claro, é um modelo pequeno, mas talvez a gente possa traduzir isso em nível maior para toda a população. Que pelo menos 3 meses a gente está vendo que os anticorpos estão lá presentes e são anticorpos protetores. Porém, como o Marco disse, estamos aprendendo e talvez a gente venha aprender que dura 6 meses ou 9 meses. Eu gostaria que fosse uma imunidade duradoura, mas pelo que a gente conhece da família dos outros coronavírus, a imunidade é transitória. Ou seja, tem prazo de validade para o corpo poder se defender contra o mesmo tipo de coronavírus. Aí até aproveito para perguntar, doutor, se é o caso, por exemplo, se fosse semelhante ao caso da sífilis, então talvez tenha esse anticorpo, mas dependendo de como for, também pode acontecer de a pessoa se infectar novamente e ter os mesmos problemas. O que parece que em imunologia, Gisele, o que parece realmente valer a pena, quando a gente fala assim, o anticorpo que realmente protege é o chamado anticorpo, Marco falou, o anticorpo neutralizante. Esse é o anticorpo que parece realmente ser o mais forte, o mais potente, o mais duradouro, né? Então, nós vamos ver com o coronavírus como é que é o comportamento desse anticorpo, né? Como é que ele perduraria com o tempo e se ele seguiria a regra que a gente vê em outras doenças infecciosas. Então, quando a gente fala em imunologia, quando a gente fala em testes sorológicos, a gente tem que saber que tipo de anticorpo cada infecção produz. Isso é muito interessante na infectologia, é fascinante, porque você vê a sífilis, uma doença sistêmica que exige muita defesa do paciente e cuja imunidade, no fim, é muito tênue. Ela não consegue combater uma nova exposição, né? Então, isso acontece. A leptospirose, que também é um treponema que faz parte da família, uma bactéria da família da sífilis, também não confere imunidade. Então, nós temos várias infecções. O próprio coronavírus causador do resfriado comum não confere imunidade protetora também. Então, estamos, assim, ansiosos, né, nessa caminhada do conhecimento para saber quanto tempo um indivíduo estaria protegido e respondendo o mito, né? Não, nesse primeiro momento a gente pode dizer que aparentemente não pegaria novamente a infecção. Porém, sem tempo definido. E deixa eu falar uma coisa importante, eu acho que é em cima disso daí. Não é porque você teve coronavírus, isso eu tenho dito a todos os pacientes, que você vai deixar de fazer as suas medidas de prevenção.
Então, eu peguei, confirmei, né? A orientação para o paciente é manter o uso de máscara, manter a higienização das mãos, manter o distanciamento social, porque você não tem, nós já falamos disso na live aqui, a infecção não confere o passaporte da imunidade. Então, é muito importante para as pessoas que estão fazendo o diagnóstico que, terminada a quarentena, os 14 dias de isolamento que todo paciente tem que ter, ele volta para a comunidade com as mesmas precauções que ele deveria estar tomando antes de ficar doente. Mais ainda com essa consciência e responsabilidade, né, doutor? Tem comentário que o Jorge tem aí da nossa audiência. Manda lá, Jorge. Muito bem, então. Deixa eu organizar aqui para poder aparecer. Sim, nós temos um comentário aqui bastante pertinente sobre um tema que a gente falou anteriormente. Quem fez o comentário foi a Maria Cecília. Ela escreveu o seguinte: alguns médicos homeopatas prescreveram o medicamento cânfora, que nada tem a ver com a cânfora que a gente conhece. Na Índia, eles usam muito a homeopatia e este medicamento é muito usado para melhorar a imunidade, mas não como um medicamento que cura ou impede a infecção. Se não me engano, segundo a Maria do Carmo, ali, foi o prefeito de uma cidade litorânea que divulgou isso. Então, só para a gente ilustrar aí a participação de quem está nos acompanhando também, né? Exatamente o que o doutor Amaury e o doutor Marco falavam, né? Não é cura, mas ajuda a imunidade. Vamos lá, tem mais pergunta aqui dos nossos mitos e verdades, e agora um que o doutor Marco adora. Teste rápido, doutor Marco. Me dá o diagnóstico? Mito ou verdade? Mito. Mito. Taxativo. Taxativo. É mito. Não, é assim, ó. Eu acho que o teste rápido tem o seu grande valor. Só que quando chegou o coronavírus, nós não tínhamos diagnóstico, nós jogamos no mercado uma quantidade tão ruim de testes rápidos, tinha os bons, mas vieram muita coisa. E não veio só no Brasil, foi na Espanha que nós tivemos o problema, nós tivemos problema na Inglaterra, tivemos problema na Itália. Por quê? Porque era uma metodologia que nós não sabíamos direito funcionar, nós não usávamos direito ela para detectar e diagnosticar um surto. Então, o teste rápido, ele é feito para epidemiologia, ele não faz diagnóstico, ele não serve para diagnóstico. Eu não consigo entender, e me corrijam, pelo amor, se alguém puder me corrigir, eu vou agradecer muito. Por que se faz teste rápido e se isola a pessoa? Por que se faz o teste rápido para saber? Ele tem uma grande função de rastrear por onde anda o vírus, para ele dar informação para as autoridades, os gestores de saúde, conseguirem mapear e fazer as suas orientações, as suas atitudes. Aí eu concordo com o teste rápido. Agora, usar o teste rápido para diagnóstico, usar IgG e IgM, e eu volto a dizer, o coronavírus está nos mostrando que a curva de IgG e IgM, ele está deslocando ela para a direita, ele está dando mais tempo, tanto que os testes que estão sendo validados pela SBAC, pela SBPC, elas estão dando um prazo de 15 dias, 10 dias para tu ter especificidade e sensibilidade. Tem 2 laboratórios grandes que correram os testes rápidos junto com pacientes, e você só conseguia ter a sensibilidade 100%, como eles dizem, com mais de 20 dias. E assim, quando eu valido um teste, eu valido aquele teste, eu não valido o método. Todos os testes, se eu comprar um kit, eu tenho que validar o meu kit. Não é porque eu validei o meu kit, eu estou validando todos os testes rápidos. Não, eu estou validando aquele kit, aquele lote. Isso é laboratório. Eu não consigo entender como é que nós colocamos testes sem validação, sem sobrecontrole, sem prova de validade. Sinceramente, eu não consigo entender. Isso aí é mito. Mito. Preciso da ajuda, então, de vocês. Se existe tanto teste rápido sendo feito, como você disse, doutor Marco, que é para mapear, para entender onde esse vírus está, qual que é a diferença do teste que realmente me dá, aquele que vai demorar um pouquinho, o teste de laboratório, que vai demorar um pouquinho mais, desse teste rápido? Por que está se fazendo tanto, então, esse teste rápido
porque as pessoas acabam ficando, acho que, mais apavoradas. Ah, deu positivo, não deu positivo, daqui a pouco dá um positivo, depois dá negativo e dá uma confusão. O que a gente, como população que é leiga, não entende muita coisa desse universo, né, da imunologia, o que a gente tem que entender em relação a isso, o que a gente tem que fazer? Ou eu tenho que fazer o teste agora, eu tenho que fazer amanhã, quando eu tenho que fazer esse teste? Quando você vai pensar em coronavírus e doença, a primeira coisa que o médico tem que saber, com o Amaury, quando for no Amaury, você tem que dizer para ele, quando é que começou o teu sintoma? Isso é fundamental para o médico, ele tem que saber o início dos sintomas, porque desse início dos sintomas, ele consegue definir o teste, ele consegue definir se ele vai para o PCR tempo real. Este é o diagnóstico. O teste diagnóstico para Covid, SARS-19, é PCR tempo real. Esse faz o diagnóstico, porque ele vai buscar o RNA do vírus. Só que, num prazo conhecido, de até 10 dias, depois você já começa a pegar aquilo que o Amaury falou, se for uma doença, uma infecção passageira, você já começa a pegar restos de DNA e você vai ter falsos positivos. Depois de 10 dias, 15 dias, e a literatura começa a nos mostrar, depois de 15 dias, você vai ver se aquela tua dorzinha de cabeça, aquela tua irritação de garganta, pode ter sido um SARS-CoV-19, SARS-CoV. Agora, diagnóstico se faz com teste de PCR, epidemiologia, para saber por onde o vírus andou, qual é o caminho, para o gestor de saúde saber isso, para tomar as atitudes, aí é sorologia. Perfeito. Posso completar? Na visão médica, a questão do teste rápido, eu acho que ela entrou com um atrativo, né? Porque esse nome teste rápido, ele é bem desafiador, ele parece ser uma coisa muito boa, muito prática, né? Teste rápido porque em pouco tempo, eu consigo ter algo, eu consigo ter alguma resposta, né? E ele foi rapidamente liberado, não validado, mas autorizado em vários países a entrar no mercado com essa proposta de oferecer algum tipo de resposta de modo rápido. Porque não tínhamos ainda os testes sorológicos, quimiluminescência, imunofluorescência, ELISA e por aí vai, que agora já temos no mercado. Então, ele entrou com essa proposta de repente, poder dar ao profissional médico ou a quem solicitou o teste uma resposta sobre ter anticorpos ou não ter anticorpos. O problema é que, como o Marco falou, nenhum teste desse foi devidamente estudado, validado, até por ser uma coisa completamente nova. Nós não sabíamos nem como era a resposta imunológica que o coronavírus induz no organismo do indivíduo infectado. E que estamos vendo agora que ela é muito diferente de uma resposta virológica de outras patologias. Sorológica, me desculpem, de outras patologias virais, né? Onde cresce ali o IgM, aparece o IgG, tem uma curva, né, que a gente vê, que a gente desenha, quando dava aula, a gente fazia aquele desenho daquela curva, que é meio padrão para a maior parte das infecções virais. O coronavírus não, ele leva mais de 14 dias para começar a ter a sua curva, né? Então, daí a gente viu a furada que é o teste rápido, né? Que na minha opinião, como eu já falei aqui, é um cara coroa, né? Por exemplo, um teste rápido que entreguem para mim, para eu interpretar, tá? Sem conhecer o paciente, não me interessa absolutamente nada o resultado. Se veio negativo ou veio positivo, para mim não me traz nenhum tipo de informação, né? E mesmo um paciente que tem um determinado sintoma, naquele momento ele esteja com sintoma, e ele me traz um teste rápido, também não me valida em nada. Porque é difícil a gente correlacionar, como o Marco bem falou, a questão temporalidade com a questão fidelidade de resultado. Veja, para inquéritos epidemiológicos, o que é um inquérito epidemiológico? É quando você quer entender quanto de uma população foi infectada, né? Ou seja, eu vou pegar várias pessoas assintomáticas, né, que a gente vê hoje que é um número considerável de indivíduos que não desenvolvem sintomas, e vou fazer testes, e para ter uma ideia de uma palavrinha chamada
incidência da infecção. Incidência da infecção é o número de pessoas que foram infectadas, e essa incidência ela é muito importante, Gisele, porque isso traz todo o caminho epidemiológico. Tudo que a gente falar em epidemiologia, a gente tem que conhecer incidência, inclusive mortalidade. Você só pode dizer que o vírus tem tal taxa de mortalidade se você entender a incidência do vírus numa população. Se você testa pouco, você vai fazer o quê? Ter, provavelmente, índice de mortalidade maior. Qual é o índice de mortalidade mais fiel que a gente conhece? É o da Alemanha, que é um dos países que mais testou, né? E que teve, no final, um índice de mortalidade em torno de 0,5%, 0,4%. Então, parece que este é um número de mortalidade, de fatalidade associada ao SARS-CoV-2, né? Então, países que testam pouco, provavelmente vão refletir uma taxa de mortalidade superior, coisa que não é real. Então, porque é proporcional. Exatamente. Então, esse dado, esse que o Marco falou, do tempo, do que está acontecendo, é de fundamental importância. Agora, esse teste está sendo feito hoje também como um rastreamento de volta ao trabalho, né, Marco? Como uma ideia do passaporte da imunidade. Ou seja, vamos abrir tal empresa, vamos testar todos os funcionários, mas qual é o critério que você está usando para fazer esse... E o que esse resultado vai traduzir para você? Se por acaso vier negativo, afasta definitivamente que esse paciente não entrou em contato? Se esse resultado vier positivo, define decididamente que ele teve contato? E se ele teve contato, o que quer dizer? Nós acabamos de discutir aqui. Está imune? Está protegido? Pois é. Por quanto tempo está? Então, Gisele, eu vou contar uma historinha rapidinha. Hoje, antes de vir para casa, eu passei no mercado e uma pessoa que me conhece, aliás, me conheceu de máscara, até eu acho que eu estou ficando bem conhecido, porque para me reconhecer de máscara... É o preço da fama, né, doutora Maurício? Exatamente. E falei, doutor, o senhor trabalha num laboratório? Eu falei, não, meu consultório é num laboratório, dentro de um laboratório. Pois é, olha, eu estou aí com um pacotão de teste rápido a R$70 cada exame. Tem interesse em colocar na sua clínica? Sei lá, melhor eu não responder o que eu pensei, né? Mas com toda a educação disse, não, muito obrigado. R$70. Começou a 300 e pouco, já está a 70, né? Ou seja, gente, vamos com calma, esse Marco falou muito bem, é um exame hoje que para inquérito tudo bem, mas só para isso. Não dá para fazer teste rápido e confiar em qualquer resultado que ele venha apresentar para a gente. Só deixa eu completar mais uma coisinha, Gisele. Só deixa eu falar uma coisinha assim. Agora é um problema técnico. Qual é o problema que você tem? Você pode fazer o teste rápido com 3 amostras. Sangue total é aquele sangue que você tira da veia, ele fica o vermelhinho todo, você testa com ele. Com o soro, aquele que você vai no laboratório e centrifuga ele. Aí você vai pegar só a parte líquida, que nós chamamos de soro, ou se tiver um anticoagulante, o plasma. Mas a diferença o grande problema é agora. A grande maioria dos testes rápidos, que não são feitos em laboratório, são feitos com sangue total. O sangue total, você perde sensibilidade, quer dizer, você perde a positividade do teste. Então você vai começar a poder ter testes falsos negativos. E isso, vários laboratórios que correram os 2 testes juntos, com soro e com sangue total, você nota, eu mandei para a Mauri fotos disso, nós conversamos muito sobre isso, que no sangue total o teste era negativo. Mesmo paciente, aquela mesma amostra foi centrifugada, colocado no teste rápido, ele deu positivo. Mesmo paciente, mesma hora, mesma coleta, mesmo kit. Um positivo, um negativo. Por quê? Por causa da amostra. A amostra perde sensibilidade do teste. Este é o grande problema do teste quando se faz com sangue total. Você perde a sensibilidade. E outra coisa, como é uma leitura visual, depende de quem lê. Fraquinho é positivo, mais forte é positivo. Aonde que eu faço a viragem? Se você achar que a linha tênue ela é negativa, você aumenta a especificidade do teste. Se você achar que a linha tênue ela é negativa, você aumenta a especificidade. Se você achar que a linha tênue é positiva, você aumenta
a sensibilidade do teste. Quer dizer, vai depender de quem lê. Você tem que padronizar até a leitura disso. Não são várias pessoas que têm que ler. O certo seriam 2 pessoas lendo o mesmo teste sempre, para você poder fazer um padrão de leitura de cor. Porque, basicamente, é uma leitura de cor a olho nu. Veja só a complexidade que é uma interpretação de um teste rápido. Muito complexo mesmo. Quero aproveitar que tem uma eu ia falar ouvinte, não é nem ouvinte nem telespectadora. Como chama, Jorge? Uma participante. Uma participante aqui com a gente. Isso mesmo, a gente tem aqui alguns comentários. Eu vou ler, gente, porque eu não entendo dessa área, né? Eu sou filósofo, não sou da área médica. Então eu vou fazer a leitura do comentário e deixo para o Mauri e para o Marco fazerem a sua colocação. Eu vou ler vários comentários que saíram agora, tá? Se quiser anotar depois, tem pergunta no meio e tem comentários. A Daniela Balgarten diz que participou de um simpósio no Hospital Albert Einstein no final de semana e que lá eles fazem teste rápido. São 3 horas para liberar o resultado e se delimita, então, a área suja e limpa. E ela, no comentário dela, espera que também seja feito aqui também em Blumenau dessa forma. A mesma sensibilidade e especificidade do tempo normal, né, segundo o comentário dela. Uma pergunta que veio da Estela é a seguinte: na Vila Germânica de Blumenau, qual é o teste que é feito? É o rápido ou é o outro modelo? E tem mais um comentário aqui, o último. Deixa eu voltar aqui. Quem perguntou aqui foi... Nossa, agora fugiu aqui. Aqui, o Roque. Acho que o Dr. Roque, né? Que participou com a gente já. Diante do debate de há pouco, se podemos acreditar em imunidade fugaz e diante da hipótese de que o vírus continuará existindo, como podemos imaginar, então, a saída desse novo normal? Eu entendi o que o Roque colocou. Realmente, né? O novo normal seria a reintrodução dos nossos hábitos, né? Dos nossos envolvimentos na sociedade, a retomada, né? De uma linha produtiva maior, do comércio, quem sabe de escolas, né? Mas tudo dentro de um critério de segurança. Nós não temos, na minha opinião, hoje uma metodologia segura para abrirmos a guarda, como eu digo. Nós estamos hoje vivendo, principalmente no Brasil, em plena ascensão do número de casos, e se a gente confiar nesse número, né, vamos nos basear no número que nos são apresentados, nós estamos na ascensão da curva, né? Então, tudo que está sendo feito no Brasil vai contra a ciência, vai contra o que já foi feito nos outros países, né? Que promoveram uma abertura, que retomaram a sua economia quando você já tinha uma estabilização e uma queda da curva. Né? Como é ruim ouvir isso, que coisa. É muito ruim, eu concordo contigo. Então, nós estamos completamente dentro de um modelo que, sei lá, como eu digo, nós estamos navegando à deriva no meio da pandemia. E isso aí, por exemplo, eu já me perguntaram isso, quando é que a gente pode reabrir escola? Eu tenho dúvidas até do próprio transporte coletivo, se a gente pode fazer isso com segurança. E a gente retomou o transporte coletivo em Blumenau há 2 dias, né? E só para que a população, que o pessoal que nos assiste, saiba, os motoristas de ônibus constituem, tem risco de 70%, é uma dos grupos de pessoas, de trabalhadores, com dos mais altos riscos de contrair ao coronavírus. O grupo de trabalhador mais exposto são os técnicos em saúde bucal, 100% de risco, tá? E podemos incluir junto ali os dentistas que estão muito próximos a isso, né? Que trabalham ali num nível de contaminação extremamente alto, de exposição muito alta a gotículas, a aerossóis que podem vir dos clientes que estão atendendo. E os motoristas constituem 70%. E o Marco deu um exemplo muito importante há 1 ou 2 semanas atrás aqui, de como é que a gente faz distanciamento social dentro dos ônibus. Um ônibus de 2 metros por 2,5 metros de largura,
Temos hoje vídeos, fotos rodando na internet, mostrando ônibus lotados aqui em Blumenau. Então, o que eu acho que o doutor Roque é a dúvida, e é a minha dúvida também, nós não estamos de forma alguma preparados, né? Não só pelo desconhecimento da imunidade, como da própria situação do que realmente está acontecendo, para podermos flexibilizar o que quer que seja. Levando em consideração que aqui em Santa Catarina tivemos um tempo muito curto de realmente isolamento, né? Nós temos um modelo hoje muito próximo ao que a Suécia fez, o que a Suécia passou e que está sendo muito contestado hoje, inclusive na Europa e no mundo todo. O modelo sueco foi um modelo de abertura, de enfrentamento, e isso levou a uma incidência de óbitos completamente acima dos outros países ali vizinhos, Noruega, os outros países nórdicos, né? Então, o que me preocupa também entre aspas, nesse novo normal, é que nós não temos um certificado de imunidade seguro e que tenha prazo de validade realmente seguro também para que a gente retome a atividade. Quem teria coragem hoje de mandar seus filhos para a escola? Essa pergunta eu faço para que todos reflitam. Temos coragem hoje de retomar aulas nesse momento que a gente está vivendo no país? Então, gente, é muito complexo. Então, deixa eu renovar aqui a pergunta da Estela, né? Se você sabe se na Vila Germânica é feita com modelo rápido ou PCR, e já corrijo a minha fala antes. A Daniela comentou nos testes no Einstein, mas no modelo PCR rápido, ok? Não no rápido. Perfeito. Aí tudo bem. Eu não estava entendendo. A Dani é uma colega de trabalho, uma colega de profissão, eu não estava entendendo. Agora sim, o teste de PCR rápido. Eu estou chegando aos 40 anos e minha vista já está começando a baralhar, então eu li o por rápido para PCR. Tá? Desculpa, Daniel. Os testes todos feitos fora de laboratório, 95%, 100% eles são teste rápido e com sangue total. Então, ele sempre tem aqueles problemas técnicos que eu citei há pouco. Então, sempre são feitos... Aí que tem. O médico que está junto, ele tem uma grande função de explicar a metodologia para o paciente, porque senão ele vai ser muito preocupado. Quando ele sabe, né, Marco? Na Vila Germânica... tem sido feito PCR dentro dos critérios de sintomatologia que o paciente apresenta, tem sido coletado PCR feito, e esse teste é feito aqui mesmo em Blumenau. Pois é, eu estou pesquisando aqui para ver se eu acho qual é o teste que está sendo feito, e aí tem alguns critérios, né? Sim. Para alguns é feito PCR, em outras situações aí, então, feito teste rápido. Tudo vai depender da situação ali, da avaliação. Gente, uma coisa que preocupa bastante. De início foi falado em grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades. Hoje existe isso, grupo de risco, e eu quero também incluir uma outra pergunta junto dessa aqui, que eu acho que vai resolver as duas juntas. A questão de gestantes. As gestantes, elas têm um risco maior? Qual que é a questão sobre elas? Bom, as gestantes, nós tivemos uma experiência, acho que todo mundo se lembra, com o H1N1 2008, 2010, onde esse vírus mostrou que gestantes infectadas poderiam ter um desfecho desfavorável. Veja bem, a gestação tem uma coisa incrível, fantástica, quando você entende a imunologia do que acontece numa gravidez. A mãe, a gestante, ela muda o seu comportamento imunológico. Existem duas células chamadas CD2, CD8, CD2, CD19, desculpe, e o CD2 é um T-helper, que a gente chama, é um linfócito, que é uma célula branca do sangue, que é muito importante para a defesa imunológica. E ela prioriza o seu feto, o seu bebê, com essa célula, de modo que ela se torna mais suscetível a infecções virais. Veja que coisa incrível. É uma coisa de proteção mesmo, né? Coisa maternal.
Então, há uma mudança durante a gestação, e só acontece durante a gestação. Isso é incrível, imunologicamente. Então, se viu que gestantes teriam uma predisposição para terem infecções virais e terem complicações com infecções virais. No H1N1, isso foi fato. Nós até tivemos experiências no hospital de gestantes que internaram com quadros, não tivemos, felizmente, nenhum óbito, mas tivemos complicações em gestantes com H1N1. Este ano nós tivemos um caso interessante, o Dr. Roque está vendo, deve se lembrar, em janeiro, de uma gestante com H1N1 no hospital. Porém, veja bem, que interessante em relação ao atual coronavírus. Nós temos poucos relatos de complicações acontecendo na gestação. Poucos relatos. Né? Embora tenha que ser visto com todo cuidado, como qualquer paciente, mas se a gente pegar mortalidade, Gisele, e analisar mortalidade e olhar quais são os problemas que tem comorbidades nesse paciente, a gente vai ver que a gestação, nós temos pouco número de óbitos e poucas complicações. Algumas revisões, a primeira revisão sobre coronavírus e gravidez saiu no final de fevereiro, só com experiência de Wuhan, da cidade chinesa lá, do epicentro, né, da onde surgiu o coronavírus. Foram, se eu não me engano, 55 gestantes analisadas. Nenhuma veio a óbito, teve nenhum óbito, mas aconteceu o quê? Abortamento, se a infecção tivesse acontecido no primeiro trimestre, né? Alguns bebês tiveram diminuição do crescimento apenas fetal, talvez pelo processo infeccioso que a mãe viveu, mas uma coisa é intrigante, e eu queria deixar esse ponto aqui para a gente pensar. A geração de bebês infectados intraútero ainda não nasceu. Né? Se a gente pegar que tivemos pessoas que foram bebês gerados ali, naquela época, janeiro, fevereiro, né? A gente vai ter agora, em setembro, em outubro, essa geração de bebês que vão nascer de mães que foram infectadas. O que ainda a gente não tem resposta é se existe realmente transmissão da mãe para o feto pela placenta, que a gente chama de transmissão, então, transplacentária, né? Uma infecção congênita, e se isso poderia ter alguma repercussão para o bebê. Lembrem-se que a Zika vírus, né? Nós só fomos saber que ele dava problema com as crianças depois de muito tempo, né? Que a infecção estava rodando no Brasil, que a gente viu aqueles casos de microcefalia que aconteciam em bebês, filhos de mães com Zika. Então, em relação à gravidez, não há, veja bem, não há hoje um alerta específico em termos de mortalidade, mas toda gestante que tem uma infecção, seja lá qual for, ela tem que ser vista com muito carinho. Qual foi a outra pergunta mesmo? Grupo de risco. Doutor Marco, acho que pode responder, senão eu respondo, sem problema. Bom, eu sempre não gosto de falar em grupo de risco. Não gosto de falar em grupo de risco. Se nós falarmos em grupo de risco, nós vamos falar assim. Então, os hipertensos são grupo de risco para o Covid-19. Então, nós temos 30% da população oficialmente hipertensa no Brasil. 30%. Os diabéticos são grupo de risco para a Covid. Nós temos 12.500.000 diabéticos oficialmente no Brasil. Olha só como esse grupo de risco ele vai aumentando. Como ele é gigante, né? Ele é gigante. Aí você tem pacientes oncológicos. Aí você tem pacientes renais crônicos. Aí você tem pacientes psiquiátricos. Olha só como esse grupo de risco vai aumentando e quantas pessoas são hipertensas, quantas pessoas são diabéticas e não sabem que são. Então, e você nota que o grupo de risco fica bem situado acima dos 60 anos. Isso é uma coisa que nós vamos aprender ainda. Por quê? Porque o grupo de 60, 70, 80 tem uma maior mortalidade do que os outros grupos de risco. É interessante, nós vamos aprender muito com o coronavírus. Amaury. Até se me permite, doutor, eu penso assim, aqui, do lado leigo e não médico, todos somos o grupo de risco, todo mundo pode contrair a doença. Se vai ser mais grave, se vai ser letal, para quem vai ser letal e quem não vai ter nenhum sintoma, isso ninguém vai saber.
Ninguém, nem médico, nem ninguém vai saber. Então, assim, somos todos grupos de risco, todo mundo pode morrer, sim, disso. O que eu vejo aqui do meu ponto de vista? Óbvio, se eu tenho um vaso que é mais frágil e outro que é mais forte, se os dois caírem, a chance do mais frágil quebrar é muito maior, claro. Mas ambos estão sujeitos a quebrar. Então, assim, todo mundo pode pegar. Talvez aquele que está mais frágil, ele não consiga combater a doença com tanta força e sair bem dessa. Então, para cuidar, eu acho que tem que colocar todo mundo no mesmo pacotinho. Todo mundo se cuida igual. Por responsabilidade, inclusive. Muito bem, Gisele. É exatamente isso. Eu vou só colocar uma experiência de início de carreira na medicina, né? Quando eu escolhi fazer infectologia, eu escolhi fazer infectologia porque é uma especialidade que trata, cura e dispensa o paciente. Mas eu me formei em 1983, no início da AIDS, né? E passei a ter pacientes que morriam de AIDS. Ter AIDS em 83, 85, desenvolver doença, era morte. Hoje, o paciente HIV é meu paciente crônico. Então, na infectologia, a gente tem 2 pacientes crônicos, o HIV e o paciente que tem hepatite B. Só. O resto a gente aprende, a gente sabe que a gente, na maior parte das vezes, felizmente, a gente consegue tratar e curar. Mas uma das grandes decepções do início de carreira médica era eu pegar, por exemplo, um menino de 15 anos com uma meningite meningocócica, eu dar lá a penicilina cristalina na dose certa, na hora certa, pela via certa, e o paciente falecer. E a gente falava, mas como? 15 anos? Foi tudo feito certinho? Aí tem uma coisa chamada sistema imunológico, que cada um tem o seu. E eu acho que essa fala que você colocou é isso aí. É a tradução do que a gente vive. O que define se uma infecção vai para frente ou você vai controlar é a defesa, é a imunidade. O Marco pode isolar para mim uma bactéria resistente no sangue, ele me diz que antibiótico eu tenho que dar, ele me diz até a dose, de repente, que eu tenho que dar, eu faço tudo certo e o paciente não responde. Claro, tem a agressividade da bactéria, mas nós temos que contar com o sistema imune. Eu posso dar um caminhão de antibiótico para um paciente. Se o sistema de defesa dele não funcionar, não vai dar certo. Eu gostaria de... vou trazer isso quando for possível, quando a gente puder usar imagens assim, de mostrar o primeiro transplante de pulmão numa pessoa infectada por coronavírus. Transplante de pulmão. É uma mulher, uma moça de 20 anos, sem nenhum histórico de saúde, que desenvolveu um quadro pulmonar. Quando a gente olha o pulmão que foi transplantado, o pulmão dela, é uma coisa maluca. Completamente, parece um panetone o pulmão. Completamente destruído pelo vírus. E o que salvou ela foi o transplante. Ela foi transplantada, né? Conseguiu um doador compatível, foi transplantada e sobreviveu. Então, 20 anos, sem nenhum histórico, um dos quadros gravíssimos, que se não tivesse num excelente centro como ela estava, com certeza ela teria falecido. Então, isso que você falou é muito importante. Cuidar é para todo mundo, né? Não é só uma gripezinha, né? Como a gente já ouviu falar. É uma infecção séria, sistêmica, e que, se o seu sistema de defesa não funcionar, você vai ter complicações. Interessante que ontem ou segunda-feira, se eu não me engano, o primeiro doente crônico, tá, grave do Brasil teve alta. Sabe quantos dias ele ficou internado? 101 dias. O primeiro doente grave de São Paulo, porque o primeiro óbito aconteceu depois, acho que 40 e poucos dias depois do primeiro registro, no final de fevereiro, foi em março, primeiro óbito do Brasil. Mas o primeiro crônico, que a gente não sabia, né, que esse indivíduo tinha ficado tão grave assim, porque ele estava numa UTI, num hospital de São Paulo, ele ficou 101 dias internado por causa de complicações relacionadas ao coronavírus. E isso a gente vê nas UTIs, 30, 40 dias, as pessoas entubadas, com traqueostomia, tendo complicações, infecções secundárias. Então, não queiram pegar o coronavírus. Não abram a guarda para uma infecção que pode ser muito séria. Quero aproveitar, então, pedir para o Jorge fazer uma pergunta à nossa audiência, que a Regiane mandou, né? Isso a gente vê nas UTIs. 30, 40 dias, as pessoas entubadas, com traqueostomia. Oi.
Tem a pergunta da Regiane que Você consegue fazer? vai Porque eu estou colocar com a pra gente tela aqui. desligada aqui agora. Pode ser, Gisele? Oi? Você consegue fazer a pergunta dela, por gentileza? Claro, claro. Por favor. Consigo sim. A Regiane Vieira. Oi, Regi. Qual é o nível de contaminação de academias e salões de beleza? Obrigado, Gisele. Doutor Marco, doutora Mauri. Bom, assim, ó, aonde tem pessoas, você vai poder ter contaminação. Então, Certo. quanto mais pessoas juntas, você vai ter mais contaminação. O que se sabe muito bem do coronavírus nós temos o distanciamento social. Isto é fundamental. O distanciamento social, o uso de máscara e o álcool em gel, isso é fundamental. Se você for para uma academia, onde for passado o álcool gel e você for a única da academia, dificilmente você vai ter contato naquele momento. Então, os distanciamentos sociais que você tem que fazer, o cuidado que você tem que fazer, esse é fundamental. Então, em qualquer lugar, no supermercado, na academia, no Parque Ramiro, aonde você estiver com muitas pessoas e não respeitar o distanciamento social no uso de máscara, você vai se contaminar, ou você pode se contaminar. Os japoneses têm a regra dos 3 Cs, letras Cs. Isso é em inglês, né? Que eles dizem assim, eles resolveram a pandemia ali no Japão controlando os chamados 3 Cs, que é closed spaces, ambientes fechados, crowded spaces, ambientes aglomerados, com aglomeramento de pessoas, e close contact, contato próximo. Então, essa regra dos 3 Cs serve para todos os ambientes, né? Seja academia, seja salão de beleza, seja salas de reuniões. Esses ambientes são os ambientes onde o risco é maior. Como o Marco falou, um local arejado, com poucas pessoas, onde você possa fazer higienização das suas mãos, ou especificamente de alguns locais que você eventualmente toque, você esteja de máscara. Isso já vai evitar que você toque a mão à boca ou no nariz. Você estaria, de certa forma, protegido, né? Agora, ambientes fechados, contato próximo, pouca ventilação, muita gente, esse é o problema. Salão de beleza, me parece, que é um local onde há um contato muito próximo, né? Com a manicure, e se fala bastante, né, Gisele? No salão de beleza se fala muito, né? Eu digo que é consultório de psicologia, né? É mais ou menos isso. Então, veja, é meio que racional, é lógico que a gente sabe, né? Aí voltando ao vídeo inicial que mostrou a questão do uso de máscaras, a máscara é uma barreira, mas depois de um certo tempo, ela perde a sua efetividade, né? A gente tem que trocar a máscara, se ela for descartável, a cada 2 horas, a gente tem que trocar máscaras de tecido, dependendo do tempo que você está usando, em 2, 3, no máximo 4 horas. Então, usar só a máscara, né, não nos autoriza a estar em ambientes desse tipo com total segurança, né? Como o Marco falou, uma academia onde você está ali, são poucas pessoas dentro, e me assustou, eu não vou falar o nome da academia, até por uma questão ética aqui, eu passei na frente de uma academia e vi gente segurando senha para entrar. Abarrotada de pessoas. Abarrotada. Então, esse cuidado tem que ser feito. E uma academia que eu sei que não tem ventilação, né? Que ótimo, melhor, né? Eu estou estudando muito a questão de ambiente, até por fazer algumas consultorias assim para algumas empresas. Estamos aprendendo muito sobre renovação de ar. O ar é muito importante, né? Que você tenha renovação desse ar no ambiente. Nem todo lugar vai ter filtros EPA. Filtros EPA são aqueles filtros que conseguem reter as partículas virais e eliminar essas partículas do ambiente. Então, nós estamos dando sugestões hoje, tem várias sugestões, colocar exaustor, deixar a janela o máximo possível aberta, medir, fazer a métrica do ambiente para a gente ter o ambiente mais seguro possível. Porque borrifar álcool adianta? Não. O que adianta é a ventilação, é a renovação do ar. Veja, o vírus
você pode eliminar vírus em gotículas, em partículas menores que 5 milímetros, que a gente chama de aerossóis. Essas partículas, elas podem ficar suspensas no ar. E tem estudos que mostram que ela pode ficar por várias horas suspensas no ar. Então, quanto mais você promover a renovação do ar, maior é a segurança que você tem dentro desse ambiente. Então, é muito importante hoje que quem está pensando em reabrir um comércio, um estabelecimento, uma empresa, ele esteja atento para esses detalhes também. É fundamental. O ambiente onde você vai colocar 2, 3, 4 mais pessoas, e respeitando isso que o Marco falou, com esse distanciamento aí de no mínimo 1,5 m, 2 metros, eu tenho orientado, até por uma questão de dar um plus, de dar uma segurança maior, 2 metros. Tá? Eu não sei quem que arredondou, porque o 2 metros vem dos 6 feet, né? 6 pés. Esses 6 pés, quando se transforma em metro, fica uma conta meio quebrada, então um arredonda para 1,5, eu prefiro arredondar para 2, que eu acho que é uma segurança maior. Então, não está acontecendo. Não está, né, doutor? Não está, de forma alguma, nem mercado, nem lugar nenhum. As pessoas passam, batem umas nas outras, não está acontecendo. A gente está acabando o nosso tempo aqui, mas eu queria fazer uma proposta de fazer uma perguntinha. Eu jogo aqui, vocês respondem rápido para a gente não deixar nada para trás. Pode ser? Pode. Ai, meu Deus, então vamos lá. Hã? Jorge, se prepara aí. Vamos lá. Correspondências da China podem transmitir o vírus? Porque a gente hoje recebe muita coisa, né? Apesar de que eu não sei como é que tá a logística do negócio, mas se eu comprei uma coisa da China, posso pegar o coronavírus? Não. Não. Mito. A não ser que até porque, né, hoje de qualquer lugar, né? Entregando, Gisele. Se o chinês vier entregando, esse é o problema. Não. Brincadeira à parte, a China está tendo um controle, embora tenham acontecido novos casos em Pequim, acho que todo mundo viu, né? Uma provável segunda onda em Pequim, a partir do mercado público de Pequim, a China teve um controle importante da pandemia por lá, pelo menos, é o que a gente sabe, embora a gente possa pensar que existam subnotificações, né? Mas, veja, nenhum vírus teria a capacidade de se manter em qualquer produto suficiente para sair de um país para outro, e aí a gente estende isso a qualquer parte do mundo. E aí, então, tal, impossível. Se fosse o caso, seria mais perigoso receber uma encomenda doméstica aqui do que de um outro país, né? Se fosse esse o caso, porque daí está mais perto. A questão ambiental, a questão que a gente fala assim, de toque, de contaminação, de fômite, a gente usa o termo fômite na medicina, é quando algum objeto passa alguma bactéria ou algum vírus para nós. É menos de 6% o risco, tá? Fique bem claro isso, é menos de 6%. O problema está na proximidade, no contato e nas vias aéreas. Aí sim a gente deve estar focado. Perfeito. Os nossos pets, cães e gatos, transmitem o coronavírus? Não também. Eles não tem nada na literatura que nos diga que os nossos cães e pets transmitem o coronavírus para o humano. Felinos. Tem alguma informação? Os felinos podem transmitir entre eles. Entre eles? Entre eles. Mas transmissão humana não temos registro, né? Acho que todo mundo viu aqueles tigres do zoológico nos Estados Unidos, né? Que o tratador estava infectado e ele passou para esses tigres. Eu lembrava até o nome do tigre, mas já esqueci. E esse tigre, e eles tiveram sintomatologia, rinite, quadro semelhante a um resfriado. Tem relatos de isolamento do vírus através de PCR de felinos, de gatos, mas transmissão interhumana, não. Perfeito. Animal, humana, não. Devo tirar os sapatos antes de entrar em casa ou fazer algum tipo de higiene? Se ele estiver sujo, é bom, né? Se eu andei na rua, vim da rua. Não. Veja, eu quero ouvir o Marco também, mas nunca li. Vírus não está no pé, gente, né? Não é por aí. Nós não temos nenhuma evidência de que esta seja uma via de contaminação. Veja bem, quem é
quem são as pessoas cujo risco maior de estar contaminado, no caso da roupa, daquilo que está vestindo, é significativo. São profissionais de saúde que lidam com doentes, principalmente doentes graves. Esses profissionais, eles estão bem equipados, eles estão dentro do hospital com todos os EPIs necessários e eles vão dispensar esses EPIs ali. Mas é conveniente que quando ele chega em casa, ele também põe a sua roupa para lavar, tome um banho, etc. E tal. Todo mundo está muito bem orientado. Enfermeiros, médicos, esse pessoal que realmente está na linha de frente, né? São, sem dúvida alguma, de risco. Agora, no dia a dia, não há nada na literatura que diga assim, tirem os sapatos antes de entrar em casa, porque isso você vai impedir que o vírus seja levado para dentro de casa. Aqui no andar que eu moro, tem um vizinho, tomara que ele não esteja vendo a live, que na frente da porta tem todos os sapatos da família, né? Estão tudo ali na frente, tá? Então, Marco conhece ele trabalha em laboratório, inclusive. Então, veja bem, não há evidência disso. Então, acho que é uma coisa dispensável. Lava bem a mão, faz uma boa higiene das mãos, essas coisas são importantes, não vamos tirar o foco do que é importante. Concorda, doutor Marco? Perfeito. Não, nada a acrescentar. Perfeito. Maravilha. Como estamos de tempo, Giorgio? Vamos lá, vamos finalizar a nossa listinha aqui. Vamos lá. Tem mais? Tem mais? Bora lá, então. Essa é pesada, hein? Vou fazer a pergunta, eu não tenho nada com isso. Já descobriram a cura para o coronavírus, mas os laboratórios estão boicotando. Essa, doutor Marco, é para você. Bom, hoje um colega de trabalho, o senhor vai falar sobre mitos, né? Eu digo, nós vamos conversar na live sobre mitos. Tem um que saiu na internet, doutor Marco, que o coronavírus é uma arma secreta que é disparada pelo 5G. A mente humana é capaz de produzir, coisas absurdamente. Não, ele não foi feito em laboratório, nós já conversamos sobre isso. Ele tem algumas estruturas que provavelmente não conseguiriam ser desenvolvidas em laboratórios. Ela foi encontrada, porque o grande problema do vírus de animal é a passagem do animal para o ser humano. E nós encontramos essa passagem, nós sabemos como foi transmitido. Então, isso não foi produzido, não é uma guerra biológica, não. Isso é mito. E a questão do medicamento, todo mundo acho que viu nos últimos dias, que um corticoide, a administração de um corticoide em pacientes graves, tem realmente mudado substancialmente a evolução para a gravidade e a evolução até para a fatalidade. Esse remédio é um dos remédios mais baratos que existem, né? É a dexametasona, um remédio que você compra ele muito barato, mas está sendo usado apenas em pacientes graves, pacientes de média a grave dentro do hospital. Veja, a indústria farmacêutica, hoje, ela é muito monitorada. Todos os estudos têm que ser devidamente apresentados aos órgãos reguladores, tanto os europeus quanto americanos, para que a droga possa ser testada, qualquer tipo de droga possa ser testada. O que a gente sabe, isso vem da AIDS, né, do tempo da AIDS, eu ouço isso até hoje. Doutor, os laboratórios não querem divulgar que existe um remédio para a cura da AIDS, porque o paciente tem que tomar remédio o resto da vida. Isso para o laboratório é bom. Primeiro, que nenhum laboratório hoje está muito interessado em nem produzir remédio para HIV, porque quebra a patente. Eles quebram a patente, consequentemente, eles não conseguem vender. A Índia vai lá, produz e distribui para o mundo inteiro. Hoje, 80% da medicação do HIV vem da Índia. São genéricos, produzidos na Índia. Então, não há esse complô. Como o Marco falou, isso aí é uma coisa da mente humana, é a teoria da conspiração, né? Isso pulula na internet hoje em dia, né? Assim como a Terra plana. Eu olho para essas coisas e eu não fico nem chateado, eu olho isso como parece um unicórnio. Sabe quando a gente vê um unicórnio, a gente dá risada, acha bonitinho, interessante, sabe que não existe, né? Então isso é um unicórnio.
né? É o unicórnio atual, da pós-modernidade. Então é bom para que a gente enfrente a doença sendo uma doença e não uma conspiração, né? Eu acho que isso também ajuda a nossa imunidade aí, não ficar inventando também, vendo chifre em cabeça de cavalo. Não é? Verdade. Muito bem. Então, gente, podemos terminar por aqui. Alguém lembra de mais algum mito que ouviu por aí? Ou verdade? Eu só gostaria de terminar rapidinho, mas na próxima live eu vou fazer os mitos da epidemiologia. Fica já a promessa para a próxima live, 5 minutinhos de mitos da epidemiologia. Eu só queria falar sobre uma coisa muito importante, que agora a gente tem visto, né, a preocupação dos estabelecimentos, de shoppings, de restaurantes, alguns restaurantes e tal, na chamada rastreamento de sintoma. Aquele termômetrozinho digital ali, com infravermelho, que pretensiosamente busca fazer um screening de pessoas que eventualmente possam ter febre e, consequentemente, poderiam estar infectados. Atenção que isso foi usado em aeroportos, foi usado em alguns hospitais, foi usado no comércio, e os relatos de pacientes que fazem febre, tendo infecção, fazem febre por coronavírus, não é tão alto, não. A literatura fala em torno de 12%, aproximadamente, pouco mais, de pessoas vão ter febre. Então, se você achar que fazer só a aferição da temperatura autoriza essa pessoa a entrar no estabelecimento com total segurança, isso é um erro. Isso é um erro. Veja bem, se você está dentro de uma instituição asilar, tá? Onde você tem pessoas fragilizadas lá dentro, e você liberar o indivíduo baseado só que a temperatura dele esteja aferida naquele momento normal, ele pode estar perfeitamente pré-sintomático ou até assintomático e estar transmitindo o coronavírus. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque é um rastreamento, de certa forma, ele busca, né, identificar uma ou outra pessoa, mas hoje mesmo eu fiz uma pergunta, quando eu fui ao supermercado, para aquela pessoa que estava fazendo a aferição da temperatura, disse, escuta, quantas pessoas hoje você pegou com febre aqui? Ou com a temperatura acima de 37,8, que é o que a gente considera como temperatura anormal. Ele falou, nenhuma, doutor. Nenhuma. Estou aqui desde das 2 horas e nenhuma. Então... O meu celular, eu caí. Alô? Posso continuar? Estamos aqui, pode continuar, doutor. Então, eu queria só colocar isso é muito importante, porque rastreamento de sintoma tem que ser feito de uma maneira muito mais global, né? Você tem que ter inquéritos, você tem que ter discussão com o paciente. Algumas empresas estão fazendo isso de uma maneira muito legal, através de aplicativos. Envia diretamente ao sistema de medicina do trabalho para que seja avaliado o risco ou não dele estar infectado. Mas não vamos pensar que só aquela medição de temperatura dá um passaporte para que esse indivíduo esteja saudável. Perfeito. Doutor, eu quero até colocar uma questão aqui antes da gente finalizar, que nós tivemos essa semana, então, a volta do transporte coletivo em Blumenau. Hoje, inclusive, né, com ônibus cheios, e esse assunto está sendo discutido, inclusive, pela Prefeitura, CETERB, Blumob, enfim, várias entidades, Secretaria de Saúde. No final da tarde, teve essa reunião aqui em Blumenau. Eu estive em Curitiba essa semana, todo cuidado, só fiquei com os meus pais, não fiquei passeando por lugar nenhum, porque na segunda-feira, Curitiba decretou o estado de média gravidade, eles decretaram a bandeira laranja, porque houve um aumento muito grande no número de infectados, parece que triplicou, foi algo assim que assustou as autoridades. E a gente via isso, questão de ônibus, né? As pessoas entrando em ônibus cheios mais do que devia, várias situações que a gente imagina que está voltando à normalidade antiga, mas talvez sim os cuidados necessários. E essa liberação, Curitiba também foi uma das cidades que entrou por primeiro, né, em quarentena, e talvez tenha liberado, algumas pessoas acham que essa liberação aconteceu cedo demais, e aí é difícil fazer a avaliação. A verdade é que estão com a bandeira laranja, numa situação mais crítica, talvez eles tenham que fazer o lockdown, talvez tenham que colocar todo mundo em casa.
Então, acho que tudo isso que vocês falaram hoje aqui vale para ressaltar que o cuidado, todo cuidado é pouco, porque mesmo que a gente tenha... Só cresce, o número só cresce ainda que devagar. Se a gente não cuidar, vai ter algo da mesma forma vai acontecer aqui. Então, está acontecendo e, como já disseram, né, no sul do país, isso ainda não aconteceu de verdade. A gente está para receber o pico a cada dia que passa, né, se adia mais esse pico. Se a gente puder eliminar, melhor. Mas esse é um cuidado que eu queria deixar esse alerta. Cidade aqui do lado, Curitiba, né, a capital do Paraná, que muita gente vai para lá. Muito importante, Gisele, que todas as medidas, tudo aquilo que está sendo feito, como a gente falou e o Jorge comentou, né, nós estamos fazendo em plena ascensão. Então, nós não temos ainda uma estabilização que foi usada por vários países, nos chamados cases de sucesso da Áustria, da Alemanha, da Nova Zelândia, etc. e tal. A flexibilização aconteceu quando havia um real controle do processo. Nós tínhamos, os dados eram muito fiéis, mostrando, opa, chegamos onde tínhamos que chegar, já estamos tendo queda, vamos abrindo e vamos monitorando essa abertura. Porque todo ato que você fizer hoje, nós vamos saber esse resultado desse ato daqui a 2 ou 3 semanas. Exato. Né? Que é quando realmente a gente vai ver o quanto impactou na questão da transmissibilidade. Então, o índice que eu tenho hoje aqui, de X% de casos, com essa abertura, daqui a 2 semanas, eu tenho que reavaliar. Lembre-se que quando Blumenau fechou, quando Santa Catarina, fechou, nós tínhamos 17 casos. Quando reabriu, tinha 170, reabriu 9 dias depois. Então, subiu 10 vezes o valor de casos. Então, qual foi o critério para reabrir? Né? Então, isso tudo, nós vamos ter que um dia parar e analisar com muito critério, sem nenhum tipo de viés de política, o que quer que seja, porque nós estamos fazendo algo sem precedente. Não temos nenhum país no mundo, a não ser a Suécia, tá? Que está utilizando, que utilizou, e veja o resultado que eles tiveram lá, um país, claro, muito menos populoso que o nosso, mas nós estamos fazendo algo completamente destituído de embasamento epidemiológico. Completamente. Tanto é que estamos indo, vamos para o 4º mês daqui a pouco, né, de epidemia, de pandemia, em plena ascensão. Então, prevê-se, os modelos meio tétricos preveem para o Brasil, em agosto, um número enorme de óbitos. Se as coisas continuarem... Veja bem, agosto, nós ainda temos metade de junho, julho, o mês inteiro de julho, e temos agosto. Então, isso é muito preocupante. Eu tenho batido essa tecla em todas as lives, em todas as conversas que eu faço. Eu me recordo quando a gente conversava lá no início, né, quando a gente deu início a essas falas entre nós, que o que ia salvar os lugares realmente seria o uso da ciência como tal, né? E que a gente realmente fizesse o uso do conhecimento para combater isso. Sabendo que o conhecimento não tinha todas as respostas, que a ciência não tinha todas as respostas, mas se não fosse por esse caminho, nós teríamos problemas muito graves. E a gente tem que reconhecer que, infelizmente, o Brasil usou pouco da ciência, de um modo coletivamente falando, né? A gente foi muito no achismo, muito nos discursos alternativos, e a ciência mesmo não foi dada ouvido como deveria ser dado aqui, né? Nos países que fizeram isso, os problemas não foram tão graves, ou foram um pouco mais amenizados, digamos, né? Porque, sim, as mortes e o contágio acontecem em todos os lugares, mas a gente percebe que conseguiram sair com mais tranquilidade, com mais qualidade, os lugares onde a ciência teve mais escuta nesse sentido, né? A gente às vezes costuma dividir, né, ciência, religião, ciência e espiritualidade, mas até mesmo algumas religiões, algumas igrejas usaram a ciência como critério para poder determinar como seria a sua vida em comunidade daqui para frente. E quem fez isso está tendo bons resultados, né, seja onde for. Então, realmente, tem que reconhecer isso. A gente pecou por ter ouvido já o que aconteceu nos outros lugares, ter tido tempo para se preparar um pouco melhor para isso, né, ou um pouco mais de tempo, mesmo assim a gente não fez o que devia ter feito. Muito bem, doutor Marco, voltou, doutor Marco? Voltei, caiu tudo aqui. Caiu tudo? Gostei que hoje ele está entre violinos e violões, né? É a minha veia artística, o Maurício sabe disso. Um dia eu vou fazer um show para vocês. Opa. Quero estar na primeira fila, adoro violino.
Muito bem, meninos. Então, mais uma live que nós encerramos hoje com muita informação. Confesso que eu tirei muita dúvida aqui, que eu acho que muita gente que estava ligado com certeza também aprendeu. Olha, espalhem as informações que vocês escutam aqui. Se possível, espalhem essa live por onde forem para que todo mundo fique bem informado. Quero agradecer aqui a confiança, então, de poder estar aqui com essas celebridades que eu adoro ouvir o que vocês têm para falar. Doutor Marco, doutora Amaury, Jorge, muito obrigada. E um beijo para todo mundo que estava aí ligadinho. Nós te agradecemos, Gisele, de coração mesmo, né? A você que assumiu conosco aí a frente desse projeto, né, como apresentação. Nunca vou deixar de agradecer o Amaury e o Marco, que desde o início acompanham a gente nesse projeto e colocam o seu conhecimento a favor da comunidade, né? A Cafeteria Especial, quando surgiu lá em 2017, a ideia, e em 2018 a inauguração, tinha como princípio justamente esse, né? Colocar para as pessoas a possibilidade de experimentar a beleza da diversidade das pessoas, né? Essa diversidade de ser pessoa. E o caminho mais correto, mais concreto e melhor para a gente percorrer a diversidade é o diálogo, né? Quando a gente sabe dialogar e conversar com quem pensa diferente, quem age diferente, a gente só vai ganhar com isso. E a Live pela Vida surgiu para isso, né? Para a gente poder entregar para as pessoas material de diálogo. Nós não temos a verdade absoluta, sempre falamos isso desde o início, estamos também num processo de aprendizado, de compartilhamento de conhecimento, para poder entender um pouco melhor o que está acontecendo, mas realmente a ideia da Live pela Vida é essa, da gente ter um lugar onde pelo menos a informação venha com qualidade e não baseada naquilo que se acha ou que se queira defender como ideologia, como questão política, né? Não, aqui a gente está baseando no fato científico, né? Naquilo que aparece para a gente. Quando o Amaury e o Marco dizem que é ou não é uma fala bonita, mas é uma fala baseada naquilo que tem se descoberto. Eu gosto muito de falar isso, porque o Amaury vai me reforçar, imagino. Desde a primeira live que a gente fez lá no mês de março até agora, algumas falas nossas também já mudaram. Alguns pensamentos nossos também foram atualizados. Isso não tem nada de errado, né? Muito pelo contrário, errado é quando a gente sabe que não é e fica confirmando aquilo porque tem uma ideologia por trás daquilo, né? Então, que bom que a gente consegue atualizar nosso pensamento, nosso conhecimento. Então, Gisele, Amaury e Marco, obrigado pela oportunidade de a gente ter esse espaço. Só deixa eu falar no que nós estamos falando, por exemplo. Tem uma música que diz assim, ó, a beleza de ser o eterno aprendiz. E isso é todo dia. A beleza de ser o eterno aprendiz. A gente sempre está aprendendo. Eu aprendo muito com vocês. É uma quarta-feira que eu saio realizado na minha aprendizagem. Eu gosto muito dessa quarta-feira. Posso falar mais uma? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Porque tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Não é? Olha, eu agradeço mais uma live. Eu deixo a promessa de que a gente vai, na próxima semana, falar dos mitos epidemiológicos, que é bem legal, bem bacana. Quero deixar um abraço ao Jorge, um beijão à Gisele. Me despedir logo do Marcos, que se ele resolver tocar essa música aí do como é que é? Do Eterno Aprendiz, vai ser um caos a apresentação. No violino. Acaba logo essa live, Jorge, antes que o Marco resolva pegar aquele violão ali atrás. Pelo amor de Deus. Beijão para todo mundo. Então vamos fazer isso agora, então. Beijo, gente. Vamos dar tchau. Obrigado por tudo aí, valeu. Até a semana que vem. Beijo, galera, até a semana que vem. Até, tchau. Quem usa máscara ama, tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara salva. Salve o super-herói de máscara do bem. Ao cobrir a boca e o nariz também. É só parar pra pensar e enxergar que o legal agora é usar a máscara. Tá bonito, protegido, tá de máscara. Tá unida com a vida, tá de máscara. Salve simpatia, salve empatia. Usar a máscara salva. Usar a máscara salva. Quem usa máscara ama. Tá na cara que quem usa máscara cuida. Tá na cara que quem usa máscara sabe que a vida é valiosa. Quem usa máscara sabe.
só o que a pandemia fez aqui, cara. Olha o que a pandemia fez aqui, ó. Lá. Olá, gente!